Olá, bom dia. São 11 horas e 36 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu sou Márcio Croin e este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O convidado do programa de hoje é o Fábio Goldschmidt, sócio-diretor do Andrade Maia Advogados. O tema do programa de hoje é o Supremo Tribunal Federal. Por que o STF se transformou em protagonista da política e da economia no Brasil? O Fábio vai fazer uma análise dessa exposição do Supremo e como isso contribui ou prejudica para as decisões judiciais mais importantes do país. O programa promete ser muito bom e ficará ainda melhor com a sua participação. Escreva aqui na área de comentários do Facebook a sua pergunta, que o Fábio responde para você no segundo bloco. Mas antes de saber se vamos ou não seguir o relator, vamos ver no nosso telão o que vai movimentar a economia nesta semana, que começou hoje para muitos estados no Brasil. Eu começo com o giro de informações quentes do dia. O Ibovespa, que fechou a semana passada com alta de 1,76% aos 73.437 pontos, parece ter encerrado seu período de correção desde o recorde dos 77 mil pontos. Muitos analistas trabalham com a possibilidade de o principal índice da B3 chegar aos 74.500 pontos. Agora há pouco, o Ibovespa estava já aos 74.375 pontos, alta de 1,28%. Nosso próximo item é o câmbio. Na semana passada, o dólar mais uma vez fechou em queda. Nos últimos 15 dias, a divisa americana recuou 1,39% para R$ 3,26. O mercado monitora a situação da reforma tributária nos Estados Unidos para tomar uma posição. Além, é claro, da reforma da Previdência no Brasil. Há 15 minutos atrás, o dólar estava praticamente estável, alta de 0,03% aos R$ 3,26. E para fechar o giro de informações quentes deste final de manhã, vamos ver o que está em destaque no www.istoedinheiro.com.br. A manchete do site do Dá Dinheiro é o STF, que deve limitar o alcance de foro privilegiado dos políticos investigados. Temos o Hotel Urbano traçando planos de internacionalização de sua operação. E a entrevista com o Marco de Mello, da PSafe. Bloqueamos 1,1 milhão de ataques virtuais por dia. Além desse conteúdo, eu destaco a reportagem de capa da revista que está nas bancas. Quase no fim do Inovar Alto, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, o Caoa, planeja uma reviravolta para a chinesa Chery no Brasil. O empresário foi o responsável por trazer Renault, Subaru e Hyundai ao país. Os planos de Caoa estão na reportagem completa que está na edição impressa, nos tablets e no site da Dinheiro. Eu volto para o telão para destacar a agenda da semana que pode mexer com o seu bolso, os seus investimentos e o seu negócio. Mas antes de apresentar o que vem por aí, eu quero abordar dois dados divulgados ontem, aqui no Brasil. O primeiro é o índice IBCBR, considerado a prévia do PIB. O indicador vem em alta de 0,40%, um avanço que deve confirmar o crescimento do PIB brasileiro no terceiro trimestre, de pelo menos 0,3% no período de julho a setembro. O outro dado, mais surpreendente, foi a criação de 76,6 mil vagas com carteira assinada em outubro. E por que essa surpresa? Os analistas esperavam menos de 20 mil novas vagas. Claro, o saldo em 12 meses ainda é negativo, em cerca de 294 mil postos, mas já é um alento para quem está à procura de uma recolocação. Então voltamos para ver o que vem por aí na agenda da semana. E hoje a Argentina divulga sua decisão de política monetária, a primeira depois de o presidente Maurício Macri sair vitorioso nas eleições regionais. No último encontro, a taxa básica de juros subiu 1,5 ponto percentual para 27,75%, em razão da dificuldade de a inflação baixar. É esperada dessa vez a manutenção do juro básico por lá. Amanhã, os ouvidos de todo mundo estarão atentos à divulgação da ata do FONC, o Comitê Federal de Mercado Aberto dos Estados Unidos. Ela é importante porque indicará o caminho de uma provável nova alta da taxa básica de juros do mercado americano em dezembro. Isso, claro, afeta a cotação do dólar e as viagens de férias no Brasil. Eu passo para a próxima tela e o dado mais importante da quinta-feira virá do Brasil, o IPCA 15, que mostra o comportamento da inflação na primeira quinzena do mês de novembro. Deve confirmar que a inflação continua bastante controlada. A alta deve ser de cerca de 0,40% em razão da bandeira tarifária da energia elétrica no mês e do aumento do preço dos combustíveis. Por fim, para encerrar a semana, o PIB do terceiro trimestre do México será divulgado no período. É esperado um recuo de 0,2%, mas em 12 meses a economia mexicana continua com uma alta de 1,6%. E chegamos ao destaque do programa de hoje.
por que o STF passou a ser protagonista da política e da economia nacional. O Fábio Goldschmidt, sócio-diretor do Andrade Maia Advogados, vai nos ajudar nessa análise. Fábio, eu queria começar com uma cronologia. O mensalão foi esse período em que o STF se transformou no protagonista? Seja bem-vindo. Tudo bem, Márcio? Tudo bem? Eu diria que não, Márcio. Eu voltaria um pouco no tempo para entender o que eu chamaria de esse momento transgênero que o Supremo Tribunal está vivenciando hoje. Por que transgênero? O Supremo ele foi concebido como dentro de uma concepção típica de tripartição de poderes do Montesquieu. Isso lá em 1824, quando veio pela primeira vez a figura do Supremo Tribunal de Justiça, ainda naquela época com 17 integrantes, hoje nós temos 11 somente. Ele foi concebido dentro deste modelo. E de lá para cá, ele foi descobrindo uma vocação legislativa cada vez mais ascendente. Em 1891, na nossa outra Constituição, já foi agregado um poder de controle de constitucionalidade das leis. É uma Constituição de inspiração fortemente americana, uma influência muito forte do Rui Barbosa. E nesse momento, então, que se outorga ao Supremo a possibilidade de controlar a constitucionalidade das leis, já se atribui um papel um pouquinho diferente, quer dizer, um papel de avançar um pouco o sinal. E de lá para cá, foi se capacitando ou se fortalecendo o Supremo com N outros instrumentos, como mandado de injunção, que tem justamente a finalidade de completar as lacunas legislativas, ação direta de inconstitucionalidade, que concentra o controle de constitucionalidade, ação direta de constitucionalidade, que é uma ferramenta um tanto quanto esquisita, porque se presumem constitucionais as leis uma vez promulgadas pelo Legislativo, então se outorga ao Supremo a possibilidade de chancelar, como que promulgar a lei do Legislativo, ou seja, já avançando um pouco nessa fronteira da tripartição de poderes. Mas isso ocorreu dentro de um plano legislativo, quer dizer, foram mudanças constitucionais ou legais, o próprio Código de Processo Civil avançou nesse sentido, outorgou mais ainda poder para o Supremo Tribunal Federal, agora criou a figura do IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que é um incidente que justamente busca concentrar poder nas cortes superiores para que se julgue as matérias na prática de cima para baixo e não de baixo para cima, mediante uma série de recursos. A sistemática da repercussão geral também funciona da mesma maneira, na medida em que o Supremo fixa uma tese e essa tese é aplicada para as instâncias inferiores. Enfim, são uma sucessão de mudanças legislativas que vão fortalecendo o Supremo Tribunal Federal. Mas a percepção, talvez, para o leigo, seja um mensalão justamente pela exposição, né? Acho que a TV Justiça ali colocou muito holofote em cima dos ministros. Né? É verdade. Eu acredito que a TV Justiça tenha contribuído muito para uma mudança muito aguda que o Supremo sofreu ao longo dos últimos anos. Veja, o Supremo ele precisa de uma certa serenidade para julgar. Não é à toa que a Suprema Corte Americana se fecha sem a participação de qualquer pessoa para proferir as suas decisões. E no Supremo Tribunal Federal brasileiro acabou acontecendo de uma certa espetacularização dos julgamentos. Se vê hoje os ministros aplicando termos atécnicos justamente para ser compreendidos pelo público. Então, ou seja, uma nítida preocupação, às vezes maior até, com o que vai sair na mídia no outro dia do que com o caso em si. Eu acredito que a TV Justiça... Essa preocupação é em termos da linguagem, é isso? A linguagem, e eu acho que, ao mesmo tempo, também acaba exacerbando egos. Quer dizer, naturalmente, o sujeito que está na posição de ministro do Supremo já tem uma postura de um especialista renomado em direito, quer dizer, você coloca ele numa situação para a qual ele não foi preparado, que é de apresentador de um programa de auditório, e daqui a pouco ele é obrigado a dormir, acordar com isso e ser confrontado com essa situação no elevador, no estacionamento, no bar. Então, isso está fazendo com que os julgamentos acabem um pouco mais popularescos, na minha visão, no mau sentido. O que deveria ser uma medida de mera transparência está convertendo o Supremo, muitas vezes, em palco para brigas, para exposição indevida de intimidades dos ministros, que acaba ruindo, fazendo ruir a própria importância
e a respeitabilidade que deve ter um Supremo Tribunal Federal para se manter como voz forte perante a nação. A pressão popular, então, pode estar influenciando uma decisão técnica? Sem dúvida, acredito que sim. O Supremo, ao lado dessas mudanças legislativas que ele vem sofrendo ao longo da história, dá para se ver nitidamente que ele também teima em ter sempre uma gama muito grande de competências à sua disposição. Por mais que se tenha criado restrições e filtros ao acesso ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a sistemática do recurso extraordinário, que é o recurso que chega ao Supremo, ela foi afunilada. Hoje em dia o sujeito precisa demonstrar que existe uma relevância jurídica, social, econômica na matéria para que ela seja julgada. Mas, na prática, o Supremo continua julgando um número invulgar de temas. O Supremo Tribunal tem produzido 110 mil decisões por ano. É um número maluco. Vamos comparar com a Suprema Corte Americana, que julga em torno de 80, o Tribunal Constitucional Alemão, que julga em torno de 150. Quer dizer, hoje um ministro do Supremo Tribunal Federal julga, por dia útil, em torno de 40 processos. Isso é insano. E vamos lembrar, esse sujeito ainda tem que participar de 2 sessões plenárias por semana, que é de dia inteiro, mais uma sessão de turma por semana, e no tempo livre, que é muito pouco, atender advogados, ministros, senadores, partes, enfim, e produzir e entender o que está sendo julgado. Então, realmente, eu acredito que a vida do ministro Supremo é muito cobrado, mas acredito que ele tenha que ser realmente genial para dar conta de tudo o que lhe é atribuído na intensidade, no ritmo que lhe é exigido. É realmente muito difícil exercer esse papel, principalmente sabendo que eles não julgam uma matéria determinada, especializada. Eles julgam qualquer coisa, né? De parto de onça a atracação de navio. Fábio, a gente já volta com o nosso papo. Vamos saber o que o Luiz Arthur Nogueira preparou no quadro Descomplicando a Economia de hoje. Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Descomplicando a Economia, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Hoje vamos falar sobre a política de preços da Petrobras. Há muitos anos eu defendo na Isto é Dinheiro que a Petrobras tem uma regra clara e transparente. Neste ano, justiça seja feita, isso aconteceu. A Petrobras adotou uma regra clara que leva em consideração a variação do petróleo e do câmbio para definir se a gasolina sobe ou desce aqui no Brasil. Qual é o problema que eu vejo que está acontecendo? Olha só. Foram 48 altas da gasolina e 40 baixas em apenas 5 meses. Uma loucura. Qual é o problema? Esse preço oscila na refinaria. Quando chega no posto de combustível, quando é para cima, rapidamente ele sobe. Mas quando é para cair, nem sempre isso acontece. Por quê? Porque o mercado brasileiro, infelizmente, não está maduro o suficiente para ficar oscilando o preço todos os dias, como acontece, por exemplo, no mercado americano. Qual é a minha defesa, o meu ponto de vista? Acho que o ideal seria a Petrobras adotar uma regra trimestral, ou seja, a cada 3 meses ela olharia a oscilação do petróleo e do dólar e definiria com uma regra clara e transparente se a gasolina subiria ou se ela cairia. Portanto, ao longo do ano seriam feitos apenas 4 reajustes, fosse para cima ou fosse para baixo. Acho, de novo, sinceramente, que o mercado brasileiro não aguenta isso, um sobe e desce toda semana, as pessoas ficam confusas, não sabem exatamente o que está acontecendo com o preço da gasolina. Portanto, na minha opinião, essa seria a hora de a Petrobras repensar a sua política de preço, embora a política atual seja muito melhor do que a que vigorou no governo anterior, que na verdade era algo obscuro, inclusive levou a um congelamento irresponsável do preço da gasolina quando o petróleo disparava no mercado internacional. A consequência foi de que a Petrobras quase quebrou no governo Dilma Rousseff. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o programa da semana que vem. De volta com o Fábio Goldschmidt, sócio-diretor do Andrade Maia Advogados, que está analisando o papel do STF. Fábio, você falou que são 40 processos que o ministro julga por dia. Dia útil. Por dia útil. Teria como diminuir esse número? É possível fazer uma reforma do judiciário para que a gente se aproximasse de uma corte americana, de uma corte alemã?
Eu diria que não é necessária uma reforma legislativa para que isso ocorra. É muito mais uma questão dos próprios ministros entenderem qual é o papel da Suprema Corte brasileira e deixarem isso muito claro para si e para a população. Por que eu digo isso? Porque a grande maioria dos recursos que chegam à Suprema Corte são recursos extraordinários, ou seja, são recursos que dependem de admissibilidade pelos próprios ministros. Ou seja, se chegam e são julgados 110 mil casos pelo Supremo, é porque eles abrem essa porta e entendem que todos esses 110 mil têm relevância econômica, social, financeira, jurídica para serem objeto de análise pelo Supremo. Agora, veja, existe uma contradição muito grande nisso, porque ao mesmo tempo que existe esse número absurdo de julgados anuais, dos 110 mil casos julgados, 90%, 100 mil casos são julgados monocraticamente, ou seja, individualmente pelos ministros. Só 10 mil são julgados de forma colegiada, o que é no mínimo esquisito, sabendo-se que é uma Suprema Corte, ou seja, o sujeito galgou todas as etapas do sistema judiciário até chegar ao Supremo Tribunal para receber uma decisão monocrática. Então, ao mesmo tempo que eles querem se pronunciar por uma série de assuntos, esse pronunciamento acaba muitas vezes ficando um tanto quanto comprometido na medida em que não se submete a um colegiado. Você falou em colegiado, acho que tem uma coisa importante que é a questão do voto, né? Toda decisão tem sido mostrado o voto de cada um dos ministros. O quanto isso influencia para o bem e para o mal numa decisão? Eu acredito que influencie negativamente. Na minha visão de uma Suprema Corte ideal, não deveria haver votos individuais publicados, deveria haver simplesmente um julgamento da unidade da Corte publicado e a este julgamento, esse acórdão é que o público deveria ter acesso. A prolação de votos individuais, primeiro, torna o julgamento muito mais longo, segundo, contribui para uma disputa de egos. Eu, esses dias, ainda conversava com um dos grandes ministros da Suprema Corte, o ministro Rezec, que me falou uma frase que eu guardei. Ele dizia que a expressão que mais deveria ser pronunciada no Supremo, que é de acordo, é a que menos se pronuncia, porque todo mundo, na prática, tem algo a dizer, mesmo que seja para concordar. E esse algo a dizer se estende por 50, 100, às vezes 200 páginas, quando, na verdade, o julgamento deveria ser conciso e uniforme. Eu acredito que a soma dos votos individuais contribui, inclusive, para a desinteligência da decisão. Muitas vezes é dificílimo se entender qual é o voto médio. Afinal de contas, o que são as premissas que foram adotadas para se chegar nessa conclusão? Porque as premissas vão distinguindo entre cada voto dos ministros. Mesmo os que votaram no mesmo sentido, ninguém consegue compreender exatamente como eles chegaram lá e o que importa para o Supremo, né? E a isso se adiciona um segundo ponto que eu considero bastante relevante, e esse sim, na minha opinião, poderia ser objeto de mudança, que é a circunstância de que no Supremo votam primeiro os ministros mais novos e, por último, os decanos. Então, rigorosamente, para efeito de segurança jurídica, o decano deveria votar primeiro. Ele tem que mostrar qual é a tradição da casa, qual é a jurisprudência, ele tem que conduzir a votação e, sim, tem que influenciar os demais. Essa concepção foi feita para que os mais novos não sejam influenciados, o que eu não vejo muito sentido. Para mim, só contribui para a maior instabilidade jurídica, que é o grande problema que vive hoje o judiciário brasileiro. E não só isso, né? Quando você conhece o voto, você também entende um viés, o que cria uma pressão tanto popular como dos advogados em cima desses ministros, né? Sem dúvida. Seguidamente, os julgamentos são decididos por maioria de 6-5 e no dia seguinte, seja a Fazenda, seja o particular, já passa a trabalhar para tentar reverter a cabeça de algum dos votos vencidos e virar o resultado da tese ao contrário, ou seja, o embate se torna permanente, independentemente da decisão que se obtenha. A Lava Jato trouxe um tema importante que é a delação premiada, algo muito usado nos Estados Unidos, e a gente está meio que conhecendo isso agora. O quanto isso também está pressionando o Supremo para tomar as decisões corretas e não, obviamente, se influenciar só pela pressão popular. A Lava Jato é, sem dúvida alguma, um marco na história do país, na história jurídica do país, capitaneada, e é interessante, capitaneada pela primeira instância muito mais do que pela segunda ou pelo próprio Supremo, uma atuação louvável do Sérgio Moro, que é um sujeito de grande capacidade de trabalho, mas, ao mesmo tempo, muito influenciada por uma lei do governo Dilma, que é a lei que instituiu a delação premiada, e criou, de fato, um prêmio muito interessante para aquele sujeito que acreditava que provavelmente seria condenado.
Então, hoje esse sujeito está realmente muito estimulado a delatar e, com isso, acelerar o curso da ação penal. O Supremo, ele rigorosamente ainda não disse tudo o que tem para dizer nesse tema. Ele tem tido uma posição mais conservadora do que a do próprio Sérgio Moro. Posição essa que vem sendo amplamente contestada na mídia. Está aí o tema da prisão em segunda instância, que vai voltar a debate no Supremo. Provavelmente vai voltar a debate um pouco antes das eleições presidenciais, para tornar o tema ainda mais apimentado. Mas certamente a introdução da figura da delação premiada tornou o direito penal completamente diferente do que era antes. Hoje em dia não vale mais a pena o sujeito brigar por brigar e arrastar o processo. Ele sabe que o prêmio é interessante para ele encurtar essa discussão. Isso não criou também um conflito entre o STF e o Ministério Público Federal? Eu acredito que o Ministério Público Federal, nesse contexto de uma sucessão de operações que o Brasil está vivendo, e veja, é um pouco demais, na minha opinião, a maneira como está acontecendo essas operações, eu acredito que o STF tem exercido um bom papel nisso, na medida em que ele precisa conter essa euforia, como foi, por exemplo, diversas denúncias levadas a público que rigorosamente não tinham elementos de consistência suficientes para se sustentar. Muitas das denúncias eram feitas muito mais quase que como num palanque, do que propriamente analisando a miúde os fatos e as provas inerentes. E, para mim, isso joga contra o Ministério Público mesmo, porque, na medida em que são derrubadas as acusações, a credibilidade dele é comprometida junto. Muito compreensível isso, né? O que significa que você não está sendo pressionado pela pressão popular e está conseguindo julgar tecnicamente uma prova, né? Enfim, sem dúvida. O que está sendo feito, né? Para a gente encerrar, Fábio, o grande tema de discussão do STF agora é o ICMS, que interessa a muitas empresas. Como que você está vendo esse tema lá e como está esse julgamento para você? Esse é um tema, Márcio, que nós trabalhamos bastante. Trabalhamos no leading case, inclusive, que está no Supremo Tribunal Federal, juntamente com o ministro Carlos Veloso, um dos mais importantes tributaristas que o Supremo já teve. E uma vez concluído o julgamento, no sentido de que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, passou-se, então, a etapa dos embargos de declaração opostos pela Fazenda, que é o que vai ser julgado agora em 2018. Neles, a Fazenda pretende a modificação na prática da decisão do Supremo para que se crie um marco temporal de que a decisão só valha para o futuro e não passado e futuro, como é natural a qualquer decisão judicial. No entanto, isso é um passo bastante difícil para a Fazenda, seja porque, primeiro, já há uma maioria formada em favor da tese pró-contribuinte, segundo, para se modular efeitos de uma decisão, são necessários 2/3 do tribunal, ou seja, 8 votos. Então, se você já não obteve esses votos no mérito, dificilmente vai conseguir neste momento, obter os 8 votos. E, por último, eu acredito que pese muito em favor da manutenção da decisão tal qual ela se encontra, a circunstância de que trata-se de um julgamento iniciado em 99. Quer dizer, em 2006 já havia 5 votos favoráveis à tese que excluía o ICMS da base de cálculo. Então, a segurança jurídica, que é o parâmetro norteador da modulação dos efeitos ou não, ela joga muito em favor do contribuinte, em favor da manutenção do entendimento que começou a se formar há 18, 19 anos. Isso é um tempo muito longo, né? Então as pessoas até meio que se perdem em saber o que está acontecendo agora. Exatamente. Né? E compromete muito um tribunal toda vez que ele aponta para um lado, depois aponta para o outro, e se cria sempre uma incerteza, né? Aí não sabe quem vai sair ganhando. Exatamente. Fábio, obrigado pela sua participação. Obrigado a você. E obrigado a você pela companhia nesse Dinheiro na Semana de 21 de novembro de 2017. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todos os alertas com as novidades da TV Dinheiro, que exibe novidades diárias para você. Nos vemos na próxima segunda-feira, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios. Tchau.